Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Campos e hoje a gente traz uma novidade do Jaleco para vocês. A gente vai fazer um react. Na verdade, eu vou assistir aqui junto com vocês episódios, filmes, tudo que tiver relação com medicina e a gente vai julgar aquilo ali do ponto de vista científico, dizer que tá certo ou tá errado e fazer alguns comentários para que a gente consiga, num momento lúdico, de diversão, aprender um pouco juntos. Vamos nessa? Produção, eu adoro Super Mario, adoro Poderoso Chefão, mas cara, é react de House, pelo amor de Deus. Tinha um cenáriozinho, uma roupa aí melhor, não? Agora sim. Então, gente, primeiro episódio, primeira temporada, Dr. House. Vambora? I made a new friend. It's so much fun to make new friends, isn't it? Did you tell your mom and dad about your new friend? Absolutely. You should never keep anything from your parents. And I told mine, cut back. What? Bom, distúrbio de linguagem. Já é a primeira dica. Provavelmente uma afasia motora, não sei. Às vezes a afasia de Broca é um pouco difícil de diferenciar de disartria, mas eu diria que parece uma afasia mesmo. T A Liga. L H E. The. Call the cops. We know that word, the. Ah, chama a enfermeira. É, colégio chique tem enfermeira, gente. Vou contar a história. Não, eu tô convulsionando, vou contar a história. Bom, distúrbio de linguagem e convulsão. É o que a gente tem até agora. É engraçado eu contar a história rápida aqui. No meu colégio não tem enfermeira, né? Isso é coisa de gente chique. No meu colégio tinha uma tia do chazinho. Era uma mulher raivosa pra caramba, mas era um amor de pessoa, era um paradoxo. E aí ela vivia dando chazinho pra todo mundo, não importa o que você tivesse. Cefaleia, conjuntivite, unha quebrada, fratura exposta de fêmur. Meu irmão, toma esse chazinho, vai tomar um esporro, porque fez merda também, e volta pra sala de aula e continua a assistir. Era isso. A tia do chazinho. A galera do Cruzeiro vai lembrar dessa. 29-year-old female, first seizure 1 month ago, lost the ability to speak, babbled like a baby, progressive deterioration of mental status. The one who can't talk? I like that part. She's my cousin. And your cousin doesn't like the diagnosis. I wouldn't either. Brain tumor. She's gonna die. Boring. Gente, aqui vem o primeiro... Desculpa, tio House, eu sei que você é o cara, mas deu mole nessa. Gente, aqui vem o primeiro erro, né? Primeiro que, obviamente, ele fez um diagnóstico sem anamnese, sem exame físico, não preciso comentar o quão errado isso é, mas relaxa, o House, ele não precisa disso. Agora, falar que uma paciente de 29 anos, né, sei lá, jovem, apresentou um déficit súbito, do nada, pum, afasia, distúrbio de linguagem em geral, crise tônico-clônica generalizada, apresentou convulsão, estava 30 segundos atrás saudável, né, sem grandes sintomatologias, e do nada caiu no chão convulsionando com distúrbio de linguagem. Gente, se tem um déficit focal súbito, você já começa a pensar que, para começar, a topografia não deve ser um nervo periférico, não deve ser a medula, deve ser algo lá em cima, deve ser algo encefálico, cerebral. Beleza. E aí essa doente apresenta uma alteração que é de uma hora para outra. Você não pode elencar tumor cerebral, seja benigno, seja maligno, como primeira hipótese. A gente sabe que o quadro clínico de um tumor cerebral seria crônico, arrastado, no máximo aí um subagudo, né? Agudo dessa forma seria a raridade da raridade. Então, para começar, ele vacilou nesse aspecto. Mas beleza, vamos nessa. Brain tumors at her age are highly unlikely. She's 29. Whatever she's got is highly The unlikely. protein markers for the 3 most prevalent brain cancers came up negative. It's an HMO lab, as well as Gente, aqui tiveram dois comentários para fazer rápido, né? Primeiro que o House fala que qualquer coisa, qualquer entidade, qualquer diagnóstico aos 29 anos seria raro, o que não é verdade. Se fosse pensar assim que só velho tem doença, não existiriam doenças pediátricas, por exemplo. Então, claro que existem patologias neurológicas que são mais comuns nessa faixa etária do que na faixa etária dos idosos, por exemplo, né? A esclerose múltipla poderia abrir nessa idade, ao contrário de um paciente com 80 anos, é um pouco improvável isso acontecer. Agora, o ponto principal da discussão não é essa. O que incomodou um pouco foi o Wilson ter falado que os marcadores tumorais vieram negativo, logo não poderia ser câncer cerebral. Gente, marcadores tumorais, para diagnóstico, a gente não utiliza
quando a gente se trata de câncer cerebral, né? A gente sabe que marcador tem muita utilidade, alguns até um pouco para guiar o diagnóstico, alguns para ter uma noção prognóstica, né? A gente lembra lá do CA199 para pâncreas, do CEA para cólon, da alfa-fetoproteína para o câncer de fígado, tudo isso tem um valor. Agora, a gente pedir marcador tumoral, cerebral, dando negativo, não é câncer, gente, não se faz isso, né? É anamnese, exame físico, exame de imagem, essas são as grandes técnicas, e biópsia, se necessário, para ver aí qual é o subtipo histopatológico, mas no geral a gente não pede marcador tumoral e se vier negativo, a gente não exclui essa possibilidade. I thought your uncle died of cancer. The other side, no environmental factors. That you know of. And she's not responding to radiation treatment. None of which is even close to dispositive. Essa foi foda. Cara, o Wilson é oncologista, ele não acha que é tumor cerebral. Os marcadores tumorais vieram negativos, então afasta o diagnóstico. E começaram radioterapia. Essa não dá pra defender. Essa realmente vacilaram. Differential diagnosis, people. If it's not a tumor, what are the suspects? Why couldn't she talk? Aneurysm, stroke, or some other ischemic syndrome? Get her a contrast MRI. Creutzfeldt-Jakob disease? Gostei. Mad cow. Mad zebra. Wernicke's encephalopathy. No. Blood thymine level was normal. Lab in Trenton could have screwed up the blood test. Aqui a gente tem 3 grupos de diagnósticos diferenciais bastante interessantes, né? O Chase fala de síndrome isquêmica, AVC, aneurisma, que eu gostei bastante, porque realmente, apesar da paciente ser jovem, ela teve um déficit focal súbito, o que é compatível com uma ruptura de aneurisma, com um êmbolo impactando ali, obstruindo a circulação. Beleza. Logo depois, o Chase fala, não, a Cameron fala de doença de Creutzfeldt-Jakob, né? A gente lembra que doença de Creutzfeldt-Jakob é uma daquelas causas de demência rapidamente progressiva, meio que subagudo, até crônico, um pouco arrastado, no qual o paciente apresentaria, seria um pouco mais velho geralmente, e ele apresentaria uma alteração cognitiva importante, uma síndrome demencial associada a várias mioclonias, parece que ele vive tomando choque, e outros comemorativos, né? Alteração cerebelar, alteração visual, o que não me parece que ela teve muito isso, além de ser uma entidade bem rara. E logo depois, o Foreman fala que ela poderia ter uma encefalopatia de Wernicke, né? Vamos lembrar que a encefalopatia de Wernicke, muitas vezes quando a gente for estudar, a gente vai ver junto, né, a síndrome de Wernicke-Korsakoff. E a gente sabe que Wernicke seria aquela entidade mais aguda, que gera encefalopatia, confusão mental, ataxia, motilidade ocular fica alterada, beleza. E aí aquele quadro, quando se arrasta, quando não é bem manejado, ele acaba gerando sequelas, que a gente chama de síndrome de Korsakoff. Beleza. Então, realmente, esses 2 grupos aí, né, Creutzfeldt-Jakob e deficiência de tiamina, que daria síndrome de Wernicke-Korsakoff, não são os melhores diagnósticos possíveis, mas tudo bem. São entidades neurológicas, se quiserem incluir lá no diferencial, tá tudo bem, mas eu tô com o Chase nessa, eu acredito que possa ser algo mais isquêmico, mais agudo. Mas, gente, é House. O diagnóstico não vai ser AVC. I don't feel so good. It's alright, just try to relax. Isso tem uma claustrofobia danada, cara. Pra quem tem, claro. Rebecca? Rebecca? Essa foi um pouco mais tranquila, esse diagnóstico, eu acho. Vou esperar pra não falar besteira. Rebecca! Get her out of there. She probably fell asleep. She's exhausted. She was claustrophobic 30 seconds ago. She's not sleeping. We gotta get her out of there. Just another minute. She's having an allergic reaction to the gadolinium. She'll be dead in 2 minutes. Pois é, pessoal, teve alergia ao contraste de gadolínio, que é usado para ressonância magnética. E aí, por isso, ela teve uma anafilaxia, né, que seria a exacerbação meio que máxima de uma reação alérgica. Né? I can't ventilate. Não vai ter epinefrina, não? Too much edema. Where's the surgical airway kit? Yep, coming. Eu não vi se eles fizeram epinefrina. Bom, numa situação dessa, a gente chama ajuda, né? Faz uma epinefrina intramuscular, oxigenação, fluido intravenoso. E, na pior das hipóteses, uma cricostomia. Exatamente. Esse buraco tá meio grande, impressão minha. Não sei, eu nunca fiz uma cricostomia, mas me pareceu meio grande. Good call. Peraí, vamos tirar essa dúvida? Fala aí, Pedrão. Beleza? Cara, olha só.
Estamos assistindo o episódio do House aqui. Queria que você ajudasse a galera. Essa cricostomia foi bem feita? Ou esse buraco tá meio grande demais? O que você acha? Procedimento indicado, cricotireoidostomia. A incisão é um pouquinho menor e um pouquinho menos funda do que o ator fez. Normalmente a gente faz uma incisão pequena e com um pouquinho de subcutâneo a gente já chega na membrana cricotireoide e faz o acesso para a via aérea provisória. Beleza, valeu, Pedrão, maravilha. Abraço. Steroids. Give her steroids. High doses of prednisone. You're looking for support for a diagnosis of cerebral vasculitis. Inflammation of blood vessels in the brain is awfully rare, especially for someone her age. So is a tumor. Her SED rate is elevated. Mildly. That could mean anything or nothing. Yeah, I know. I have no reason to think that it's vasculitis, except that it could be. If the blood vessels are inflamed, that's going to look exactly like what we saw in the MRI from Trenton County. The pressure's going to cause neurological symptoms. Can't diagnose that without a biopsy. Yes, we can. We treat it. If she gets better, we know we're right. And if we're Essa frase dele foi muito boa, né? Eu não tenho o menor motivo pra achar que é vasculite. Exceto que poderia ser. Gente, se fosse em qualquer diagnóstico cabe, pô. Pode ser qualquer coisa. Enfim, mas até que é um diagnóstico que combina um pouco, né? Apesar de, tudo bem, é House, a gente sempre tem que pensar em bizarrice, né? Vasculite afetaria pessoas dessa idade, pode afetar. Vasculite, né, por ser uma inflamação de vaso, poderiam dar sintomatologias agudas, isquêmicas, até mesmo hemorrágicas, beleza? E vasculite também seria tratada com altas doses de corticoide. Então, até agora fez um pouco de sentido. O que eu só não entendi muito bem é porque ele parte direto para o tratamento. Ela até fala aqui que biópsia é o grande método diagnóstico, e é mesmo, mas não precisa necessariamente de biópsia para fechar o diagnóstico, né? Ele poderia ter feito, por exemplo, um exame de imagem importantíssimo para avaliar vasos, como a angiografia. E aí, com essa alteração clínica, afastando outros diagnósticos, alterações angiográficas, você já conseguiria começar a fechar o diagnóstico sem necessariamente ter que tratar de maneira empírica ou até mesmo fazer uma biópsia. Why are you smelling Billy's pants? I'm not. Looks like you were. I was smelling the floor. Oh. Do you have any pets in this class? No, but we used to have a gerbil, but Carliel dropped a book on it. Careless. You need to smell it? No, I'm smelling for mold. I don't need to smell it. You could smell our parrot. You said you didn't have any pets in this class. A parrot is a bird. Ah, já era. Agora o diagnóstico vai vir do Parrots pássaro. are the primary source of psittacosis. It's not the parrot. Psittacosis can lead to nerve problems, neurological complications. How many kids were in the class? 20? How many are homesick? None, but None. But you figured that 5-year-olds are more serious about bird hygiene than their teacher. Agora eu concordei profundamente com ele. Gente, psitacose também é uma entidade um tanto quanto atípica, né, rara. Costuma ser uma causa importantíssima de pneumonia, né? Não que a maioria das pneumonias seja por psitacose, mas quando existe psitacose, o grande órgão afetado é o pulmão, né? Tanto é que é uma forma de pneumonia pela Chlamydia psittaci, e a gente sabe que essa Chlamydia ela vive em pássaros, né? Então papagaios, por exemplo, ou até mesmo um pássaro que vivesse na sala de aula, se ele estivesse infectado, ele poderia transmitir psitacose para outras pessoas. E dá várias manifestações, inclusive sistêmicas, não só pulmonares. Pode dar epistaxe, pode dar alteração cardíaca, um bando de coisa. Não me parece ser psitacose, né? Nem pelo quadro clínico, nem pela história aí epidemiológica, porque faz todo sentido. Se um pássaro na sala de aula, com um bando de criancinhas de 5 anos, e é logo a professora que vai ficar doente, cara, os moleques devem pegar esse pássaro e lamber o pássaro. É óbvio que estava todo mundo doente, ou muita gente doente. Então, realmente, não acho que seja psitacose também. Inclusive, tem uma história muito boa, eu juro por Deus que eu não estou inventando. Tem uma médica que trabalha comigo, hematologista, que ela teve psitacose, cara. Sabe como? Ela tem um pássaro em casa, nem lembro qual é a raça. É a raça que você fala? Enfim, nem lembro se é calopsita, se é, enfim, o que ele é. Eu sei que do nada o bicho passou mal. Sei lá, engasgou, teve uma parada cardiorrespiratória, o bicho caiu duro. Tum! Ela ficou desesperada, é óbvio, é o pet dela. E ela fez respiração boca a boca com o pássaro. Semanas depois, estava com pneumonia. O que era? Psitacose. E o pássaro viveu. Juro por Deus. Juro por Deus. I can't see. I can't see. Esquece tudo que eu falei. Não é possuído.
Que isso, cara? Trilha sonora macabra. Cara, então, ela teve uma parada cardiorrespiratória e antes teve uma sequência de sinais e sintomas neurológicos, né? Isso pode ser, por exemplo, alguma lesão ali que agora está aumentando, então ganhando espaço do tronco encefálico. A gente sabe que no tronco encefálico existem centros que controlam a nossa respiração, controlam a nossa frequência cardíaca. Então talvez uma lesão extensa ou aguda ou caprichosa nessa região possa causar alterações, inclusive um PCR. Bom, é o que me parece. A não ser que seja uma patologia que também, além de afetar o sistema nervoso, afete o coração. Yeah? Well, you obviously didn't grow up in my neighborhood. That's right. You stole a loaf of bread to feed your starving family, right? You always Fazendo eat lanchinho. Vikings? Am I supposed to respect their food more than I respect their DVD players? You want some? No. You gonna go hungry until she dies? No. You know what? After centuries of slavery, decades of civil rights marches, and more Isso mesmo que eu tô significant... vendo? O cara tá botando maionese no presunto. Nem um pãozinho. Nothing. It's not a tumor. She's getting worse too fast. She can't stand up. No toxins, no medications? Nothing that would explain these symptoms. Family history of neurological problems? Not that I could tell from her underwear drawer. You said nothing that would explain these symptoms. What did you find that doesn't explain these symptoms? Dr. Wilson convinced you to treat this patient under false pretenses. Adler's not his cousin. That's ridiculous. You can ask her yourself. Can we get back? She's not Jewish. Rachel Adler's not Jewish. I had ham at her apartment. You idiot! Listen, he's not you. Him. You said you didn't find anything. Everything I found was in You my... found ham. So? Where there's ham, there's pork. Where there's pork, there's neurocysticercosis. Type 1. You think she's got a worm in her brain? It fits. Could have been living there for years. Never occurred to me Millions because... of people eat ham every day. It's quite... Cara, que bacana ter sido exatamente isso. A gente discutiu no Jalea Quiz, juro, gente, não é sacanagem, a gente discutiu no Jalea Quiz tem uma semana e pouco, né, que é a prova do Jaleco que a gente fez, exatamente isso aqui. Porque isso, na verdade, é mais um erro do episódio. Eu vou te explicar o porquê. Beleza, adorei o diagnóstico, né, neurocisticercose, pô, perfeito, é uma causa importantíssima de convulsão nessa idade, tudo bem. Agora, a ideia aqui é, eu sei que na faculdade tem várias matérias chatas pra gente estudar. Uma delas, para muitas pessoas, é a parasitologia, no qual você tem que ficar decorando alguns aspectos do verme, alguns aspectos do seu ciclo biológico. Você, como médico, não precisa decorar tudo isso, né? Você precisa saber o ciclo biológico da difilobotríase, da toxocaríase, não precisa decorar isso. Você tem que saber os sinais e sintomas, o diagnóstico, o tratamento, beleza. Agora, esse é o problema. Quando você ignora por completo o ciclo biológico e não sabe nem o resumão dele, você acaba caindo num erro como esse. Porque, gente, você pensar que ao comer um cisticerco você adquire cisticercose é tão lógico quanto incorreto. Isso está errado. Vamos lembrar o ciclo biológico de forma resumida, tá? Porque eu também não sou nenhum expert disso. Mas, gente, a gente tem lá o ovo do cisticerco, né? O ovo da tênia, na verdade. A gente tem o cisticerco e a gente tem a tênia, que é o verme já compridão, metros de comprimento, beleza. Também chamado de solitária, porque geralmente ela se manifesta sozinha, ao contrário da Ascaris, né? Do Ascaris lumbricoides, pode vir em bolo. Beleza. Então, a gente tem 3 formas de contrair alguma doença. A gente pode comer o ovo, a gente pode comer o cisticerco e a gente poderia comer a tênia. Espero que ninguém da humanidade tenha feito isso, né? Comer uma tênia. Enfim. Mas, de qualquer forma, mesmo se você comesse uma tênia, você estaria comendo ovos, porque a tênia é cheia de proglótide gravídica, com vários ovinhos dentro. Então, você tem 2 formas de você contrair alguma doença. Ainda não falei qual. Pode ser comendo o ovo ou comendo o cisticerco. Beleza? Vamos lembrar o seguinte. Quando você come o ovo, ele vai passar pela sua boca, esôfago, estômago, vai passar pelo ácido gástrico, beleza. E aí agora, com essa transformação, com essa degradação daquela capa que o ovo tem, a oncosfera, o embriãozinho que está ali dentro, consegue ter a capacidade de agora penetrar na mucosa intestinal. E aí quando penetra na mucosa intestinal, ele ganha circulação sanguínea e ó, vai para um bando de lugar, como por exemplo, músculo. Então olha que legal, o porco foi lá e comeu na verdura, que estava contaminada com fezes humanas ou de outro porco, por exemplo, cheio de ovo, e ele comeu aqueles ovos e agora aquela larvinha entrou no intestino, ganhou a circulação e foi parar no músculo. No músculo
virou um cisticerco depois de umas semanas. Beleza. Aí agora eu, ser humano, vou lá, como a carne do porco, como um presunto, perfeito exemplo, mal cozido, e acabo adquirindo o quê? Eu comi o ovo? Não, eu comi o cisticerco já desenvolvido. Então eu adquiro teníase. Pessoal, se eu comer o ovo, ele passa pela sua digestão no ácido gástrico, vira aquela oncosfera que tem a capacidade de penetrar e no músculo vira o cisticerco. Se eu bypassar isso tudo e comer o cisticerco direto, ele não tem a capacidade de fazer isso que o ovo, né, que na verdade a larvinha fez. Ele não consegue penetrar na minha mucosa, ele não consegue ganhar circulação e ele não consegue parar no meu músculo de forma que, sei lá, um outro ser humano comesse meu músculo e adquirisse cisticercose. Não dá para fazer isso. Gente, ele não tem essa capacidade. Então o cisticerco, uma vez ingerido, ele fica agarradinho, quietinho na mucosa intestinal e vai crescendo. E se transforma em quem? Numa tênia. Então, ao comer ovos, seja no alface sujo, seja na água contaminada, você adquire cisticercose. Ao comer cisticerco da carne de um porco, da carne de um boi, tudo bem, boi, né, a tênia saginata não daria cisticercose, mas comendo a tênia solium da carne do porco, você poderia adquirir teníase. Beleza? Então, esse foi o grande erro aqui ao ter falado que ao comer presunto, você adquiriria cisticercose. Lucas, é impossível isso acontecer? Não é impossível isso acontecer. Mas não é pelo esse mecanismo de você comer o cisticerco, ele penetrar e ficar lá no seu músculo. Não é isso. Você poderia ter comido um presunto e adquirido cisticercose caso, olha só que interessante, você comeu o cisticerco, ele se desenvolveu em uma tênia no seu intestino. Aí aquela tênia rompeu uma proglótide, vazaram ovinhos no seu intestino, você por algum motivo teve uma regurgitação naquele trânsito intestinal, voltou, e aí esses ovos passaram sob o efeito do suco gástrico novamente, e aí agora aqueles ovos, beleza, o conteúdo interno conseguiria penetrar e dar cisticercose, como se fosse uma reinfecção ali dentro, né? Mas isso é a raridade da raridade. Se fosse essa explicação, cara, perfeito, eu ia ter adorado o diagnóstico final, mas não foi isso bem que ele falou. If anyone asks, you have 11 daughters and 5 sons. Ah, galera aí. It's so good to see you guys. I miss Fofinha, né? Criança é um bichinho muito bonitinho. I love you guys. Que bom que você não morreu, Tia I Rebecca. wanted to thank Dr. House, but he never visited again. He cured you. You didn't cure him. Okay, I want a hug and a kiss from every single one of you. Get up here right now! Cara, é o seguinte, a sua missão é fazer um resumão, 2 minutos e meio, 3 minutos, sobre neurocisticercose. Então, falando bem resumidamente, neurocisticercose realmente é uma coisa que deixa muito passar em país desenvolvido, porque ela é uma doença que ocorre mais em região endêmica para cisticercose, né? Então, principalmente região que tem criação de porco e que tem condição sanitária ruim. Então, às vezes, se você não vê muito, você acaba não pensando muito. Mas, assim, sempre lembrar que cisticercose é uma doença que gosta de ir para o sistema nervoso central. E no sistema nervoso central, ela gosta de ir para parênquima. Então, a principal forma de apresentação dela é exatamente igual ao do paciente do episódio. É uma crise convulsiva nova surgindo num adulto sem crises prévias. Um dado importante é que, inclusive, a neurocisticercose é a principal causa de epilepsia secundária em várias regiões que são endêmicas para cisticercose. Então, às vezes, ela pode superar essas outras etiologias que a gente acaba vendo como mais comuns nos países mais desenvolvidos, como vascular, traumática, tumoral, essas coisas assim. Quando a gente está fazendo a nossa propedêutica normal de investigação de epilepsia secundária, como a gente faria nesse caso, a gente acaba pedindo neuroimagem. E a neuroimagem normalmente é categórica para diagnosticar a neurocisticercose. Você vê normalmente múltiplas lesões, caracteristicamente em estágios evolutivos diferentes, e você pode ver, às vezes, a lesão cística com Scolex dentro. Isso praticamente fecha o diagnóstico pra gente. Maravilha, cara. Porra, brigadão. Valeu, querido. Nada como especialista para dar aquele recado final pra gente. Pessoal, deixa no comentário o que vocês acharam do vídeo. Eu, particularmente, adorei fazer esse react. Cara, eu sou fascinado por House, eu não vi House há muito tempo. E é muito legal você ter essa visão, né, essa diferença de antes de ser médico e depois de ser médico. Porque, cara, era tudo mil maravilhas. Agora que a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vê que realmente tem os gafes ali. Inclusive tem um episódio que ele fala, o toxoplasma é um fungo, que não sei o quê. Tipo, uns errinhos que, cara, não custava nada jogar no Wikipedia, que você ia achar lá que toxoplasma não é um fungo. Mas, enfim, cara, continuo apaixonado, acho um seriado fantástico. E eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários agora o que a gente poderia fazer react. Não precisa ser exatamente de um seriado médico, mas pode ser The Good Doctor, Grey's Anatomy, ER, mas também algum filme, nem necessariamente a ver com medicina, mas que às vezes tem alguma cena ali que vocês gostariam de algum comentário. E é claro,
eu vou contar com a minha equipe de sempre, que assim como o House tem lá o Cameron, Chase e o Foreman, a gente tem toda a equipe de professores do Jaleco por trás, dando aquele auxílio que a gente precisa. Então, ó, fique à vontade. Pode perguntar de qualquer doença, qualquer episódio, que eu não vou saber, mas a galera vai. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.